Muito bem, agora já são 7h35, vamos começar então com essa aula de hoje. E nessa aula eu vou falar dos segredos para menos estresse no trabalho. Mas por que segredos, né? Olha, existe tanta pesquisa, existe tanto conhecimento que nós não sabemos, são coisas que não são divulgadas para nós. A própria ciência, ela cria esse conhecimento, mas ela não, de alguma forma, isso fica, né, só no meio científico. Isso não acaba chegando até nós. E o problema disso é o seguinte, que essas questões, né, principalmente relacionadas ao estresse, elas nós temos mecanismos, nós temos ferramentas para trabalhar isso de uma forma muito natural, para que nós não cheguemos num nível de estresse muito elevado que vai nos prejudicar, como por exemplo causar a síndrome de burnout, e a partir da síndrome de burnout pode inclusive desenvolver outras doenças, né, como por exemplo a ansiedade e a depressão, e a gente não quer isso. Então o que a gente quer é justamente evitar que essas coisas aconteçam. A gente não quer chegar no ponto, né, de ficar doente. Prevenir, olha, prevenir custa muito mais barato, é muito mais gostoso, é muito mais eficaz do que chegar ao ponto de ter que tratar com remédio, e daí você vai usar o remédio e existe, né, uma curva, né, de efeito daquele remédio, então você começa com umas poucas doses, depois essas doses vão aumentando, e esse processo ele é muito doloroso. Então o que a gente quer, e além de doloroso, ele é caro também. Então o que a gente quer, na verdade, é trabalhar uma etapa antes para que nós consigamos administrar com sucesso a pressão e o estresse do trabalho, para que a gente não chegue, então, nesse ponto, né, de ter que ficar hospitalizado, ficar de licença do trabalho, ter que tomar remédio, enfim, sem contar os inúmeros gastos que isso traz para o nosso bolso e até também para o bolso dos nossos empregadores, porque eles pagam também seguro-saúde, né, de grande parte das pessoas, né, dos trabalhadores. Então, realmente é uma situação que a gente quer evitar. Mas é isso, esses segredos eles estão disponíveis, mas eles não entram, né, na nossa vida. E eu, sinceramente, às vezes eu não entendo por quê. É claro, né, tem eu acredito que existe todo o interesse, né, da indústria farmacêutica, né, de querer ficar vendendo remédio, né, para depressão, para burnout, para ansiedade. Existe sim, e aqui eu não estou desmerecendo o efeito dos remédios, mas o remédio ele já é para o ponto, né, que a pessoa realmente não é funcional. Aqui nós estamos falando de pessoas que são funcionais, mas que estão sujeitas a um quadro disfuncional, porque a pressão e o estresse do mundo moderno são altíssimas, né? Cada vez mais tem sido exigido de nós. E a gente precisa aprender a lidar isso com ferramentas próprias, com esses recursos, esses equipamentos com os quais nós já viemos de fábrica. Então, quando nós chegamos a esse mundo aqui lá atrás, a gente já chegou aqui com todos esses itens de série. A questão é o seguinte, a questão é que parece que a gente não sabe, né? Não existe um manual de instrução para usar esses itens de série. E é por isso que a gente sofre, é por isso que chega no ponto de superaquecer, da gente estar no nível de estresse tão elevado que realmente tipo, a nossa mente, né? As nossas emoções também, o nosso corpo superaquece. E dali para frente a gente não consegue mais ser funcional. A gente vai perdendo, né, a capacidade de concentração, a gente fica irritado, nós não conseguimos controlar as nossas emoções, aquele sentimento de cansaço contínuo, aquele desgaste. Então são coisas realmente terríveis, sabe, que a gente não precisa chegar até esse ponto. E para não chegar até esse ponto, a gente precisa usar esses segredos, a gente precisa falar desses segredos, precisa desvendá-los e precisa transformar esses segredos em ferramentas que a gente usa no dia a dia. Então, tudo isso que eu trouxe lá de Singapura aqui para o Brasil é sobre isso, é sobre desvendar essas ferramentas. E olha, eu quero falar uma coisa para você sobre Singapura. Você que não conhece, não esteve lá, nunca viu uma matéria de Singapura, talvez eu já até tenha visto, Singapura é um país que foi
praticamente banido da Malásia, ele era um anexo da Malásia, ele foi banido da Malásia. E imagina, né, essa sensação de abandono, né, dos singapurianos ou dos ex-malaios na época, né? Mas ele foi um país que deu a volta por cima, né? Era praticamente um pântano, né, aquilo ali. E hoje ele é um expoente, ele é um país de primeiro mundo. Tudo que é novidade acontece lá primeiro. Então, tudo isso que eu estou trazendo de Singapura é coisa muito fresca e é coisa muito boa que foi criado lá e também nos Estados Unidos, né, por 2 psicólogos das áreas de esportes e performance, justamente com foco em administração de estresse. Olha que legal. E esses 2 psicólogos juntos, eles têm mais de 50 anos de experiência nessa área. Então eles sabem do que eles estão falando, eles são pesquisadores e eles já lideraram equipes olímpicas, eles já lideraram também treinamentos para exército, para policiais, para estudantes. Então, tudo isso aqui que eu vou falar hoje, segredos que eu vou desvendar, eles têm comprovação científica. Então a gente precisa ficar ligado nisso, né? Porque, poxa, tem um recurso natural que é gratuito, pô, por que eu vou tomar remédio? Né? Não pode fazer isso. E olha, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, ano passado, cerca de 100 pessoas já passaram, né, já tiveram experiência com o fortalecimento da mente usando esse método. E elas tiveram essa experiência por meio de treinamento de certificação que houve ano passado, treinamentos corporativos, workshops e até palestras como essa daqui também, né, aulas como essa que a gente está vendo hoje. Isso quer dizer o seguinte, que, poxa, se eles conseguiram, você consegue também, porque são pessoas como você, são pessoas normais, né, que têm os mesmos recursos que você tem. E quando eu falo em recursos, a única coisa que você precisa para aprender a superar o estresse com sucesso é uma coisa só, é o seu cérebro, né? É isso aqui, ó. Olha só que legal. Esse aqui é o meu cérebro. Eu ainda não batizei ele, eu não dei um nome para ele, eu estou pensando ainda, sabe? Eu pensei lá no desenho do Pink do cérebro, mas né, acho que não é o caso. Tem que ser um nome assim que realmente esteja, né, para a capacidade que essa máquina que tem. Então a ideia é tipo assim, eu vou batizar, talvez fazer um concurso, né, eleger aí os melhores nomes, né, para poder batizar o meu cérebro. Daqui a pouco eu vou falar dele e ele também vai querer falar um pouquinho sobre ele para a gente entender melhor como que é o funcionamento dele, o que que ele espera da gente. Olha só, o que que o seu cérebro espera de você? Né? O seu cérebro ele espera alguma coisa de você e você precisa dar essa alguma coisa para ele, porque senão ele não vai saber exatamente o que fazer. Então você comanda também o seu cérebro. Olha que coisa incrível, né? E isso demonstra que nós somos mais até do que o cérebro. Isso é impressionante, é algo incrível. E para a gente começar essa aula aqui, a gente vai fazer um exercício prático, né? A gente vai começar a usar um desses recursos para poder fortalecer a nossa mente, ok? E eu quero que você faça comigo aí onde você estiver, pode ficar tranquilo, não é nada assim que você vai correr algum risco de se machucar, ou que vai, né, prejudicar a sua mente. Pelo contrário, né? Tipo, tudo isso que eu vou mostrar aqui hoje é justamente para fortalecer a sua mente. Você já pode começar usar isso desde já. Comece a usar isso desde já. Não deixe para amanhã e continue seguindo, porque mais lives virão com mais exercícios, com mais estratégias. Aqui eu falo para o pessoal, não dou dica, aqui eu dou estratégia, porque tudo isso que eu trouxe de Singapura são estratégias validadas. E essas estratégias elas foram encapsuladas, né, em conhecimentos, em ferramentas, em exercícios práticos sequenciados, né, dentro de uma sistemática e também de uma pedagogia que é válida justamente para você aplicar no seu dia a dia. Olha só que louco isso. Então tem um mundo aí a ser desvendado, né, tem muita coisa para eu revelar aqui para vocês, então fique ligado que eu vou falar sobre tudo hoje. E começando com o exercício, esse exercício que nós vamos fazer, ele é muito simples. O negócio é o seguinte, quando nós estamos em uma situação de pressão e de estresse, nós temos a tendência de nos prepararmos para essa situação. E isso é uma coisa automática.
Por quê? E aí eu agora vou pegar o cérebro pelo seguinte. Aqui está o cérebro, né? Então, você vê que ele tem dois hemisférios, ok? Dois hemisférios aqui. No meu, né, para mim aqui, esse é o hemisfério direito e esse aqui é o hemisfério esquerdo. Vai ver, pode estar trocado aí para você. Mas, aqui nós temos, nessa primeira região aqui, nós temos o lobo frontal, ok? Nessa região aqui nós temos o lobo parietal, mais aqui atrás, e no fundo aqui embaixo, nós temos o lobo occipital. Essa região frontal aqui do cérebro, né, se você colocar a mão na sua testa, né, põe aí até para você identificar, né, para você saber do que eu estou falando. Né? Então, aqui na frente, logo aqui na frente aqui, estão os nossos lobos frontais. E os lobos frontais, eles têm a função de toda a racionalização, né, de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Ele é responsável pelas nossas ações, por decidir as nossas ações, né, e comandar as nossas ações também. Ele é responsável por toda essa parte de tomada de decisão, raciocínio lógico, ou seja, toda a parte cartesiana, ela é feita aqui, né, logo aqui acima dos seus olhos, né, nessa região aqui. E só que antes, né, que essa informação do ambiente, antes que essa informação chegue até os lobos frontais, ela faz um caminho. E eu vou explicar para você como é que é esse caminho. E olha, você já se perguntou alguma vez por que a sua boca não fica na barriga? Você já se perguntou por que o seu nariz não está nas suas costas? Por que as suas orelhas elas não estão aqui nos seus ombros? E por que os seus olhos, né, um olho você tem no joelho direito e o outro você tem no joelho esquerdo? Você já se perguntou isso? Bom, existe um motivo maravilhoso para isso, né? Você vê que esses órgãos eles estão situados nessa região aqui, ok? Na região da face. E as orelhas na região da têmpora, ok? E esses órgãos aqui, então nós temos, né, aqui na boca, o órgão responsável por captar, né, as informações de paladar. Nós temos o nariz, né, que vai captar os cheiros, o olfato. Daí nós temos os ouvidos, que vão captar os sons, e os olhos, que vão captar as imagens, né, e o que se passa no meio. E a pele, ela é também um sensor. Inclusive, a pele ela é o maior órgão sensorial que nós temos, né? Responsável por captar informações de toque, informações de temperatura e dentre outras várias informações. E essas informações são captadas, elas fazem um percurso. E o que possibilita esse percurso são duas coisas. Nós temos um sistema nervoso periférico e nós temos um sistema nervoso central. Né? Então essa informação, né, a informação, por exemplo, que sai lá do seu dedão do pé, né? Você sente, né, quando algo encosta nele, quando você encosta em alguma coisa. Essa informação, ela sobe, né, por todo o seu corpo até chegar, então, no seu lobo frontal, né, que vai decodificar aquela informação. Olha que maluco isso. Então, todos os nossos órgãos sensoriais, eles têm essa responsabilidade de captar as informações do meio, codificar as informações do meio na linguagem de cada um, olha que doido isso, e transmitir isso via pulsos elétricos, né, que são transmitidos pelos neurônios. Olha só que louco. Bom, o que vai acontecer? Esses pulsos elétricos, eles vão então passear, né? Eles vão sair dessa região aqui, ou então de algum ponto da pele, e eles vão caminhar internamente dentro do nosso cérebro, e eles vão passar primeiro em um lugar muito, muito especial, que eu vou mostrar para você aqui no cérebro onde é. Então aqui eu vou abrir o cérebro. Eu tirei aqui então o lobo frontal, ok? E aqui eu vou tirar uma outra peça muito importante, que é essa pecinha aqui. Essa pecinha, ela é constituída por 4 partes que são muito interessantes. Essa parte maior aqui é chamada de corpo caloso, ok? Ele chama corpo porque dentro dele tem diversos outros
órgãos do cérebro que também se comunicam com os demais órgãos do cérebro. É muito louco isso. E nós temos também outras partes aqui. Nós temos, por exemplo, o lobo, nós temos também o tronco encefálico, logo aqui embaixo. O tronco encefálico ele faz a ligação com o nosso corpo, né? Então tudo aquilo que vem de informação daqui para baixo, né, do pescoço para baixo, é conectado por essa pecinha aqui, pelo tronco encefálico. E é isso que permite, então, essa informação passar e viajar até essa região aqui, que é o corpo caloso. Dentro do corpo caloso, existe um outro órgão que é muito importante. Na verdade, ele é um conjunto de outros órgãos que é chamado de sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelo processamento das nossas emoções. Ele é chamado de o cérebro emocional. Então, tudo aquilo que o meio capta, né, que os nossos órgãos sensoriais, eles captam do meio, passa por sobe, né, pelo tronco encefálico e chega então, tudo que vem do corpo, né, passa pelo tronco encefálico, mas aquilo que está aqui, né, que é dessa região, já vai direto, né, dos nossos sensores para o sistema límbico. Então, olha só que interessante. Quando você sente o cheiro de alguma coisa, e esse cheiro você fala assim, puxa, isso me lembra, né, a comida da minha mãe, ou a comida da minha avó. Inclusive, ontem eu fiz um pão de queijo aqui, que foi com base em uma receita de uma tia minha de Belo Horizonte, a tia Esther, que eu amo muito. Ela já está com 81 anos, né, ela é muito querida. E ela me passou essa receita. Então, olha só, ela tem 81 anos, mas essa receita vale ouro, né? Porque mais tradicional do que isso é impossível. E enquanto o pão de queijo estava assando e o cheiro subiu, na hora, tipo assim, veio a lembrança, né, da casa dela. Porque toda vez que a gente ia lá no domingo e tudo mais, poxa, tinha o pão de queijo, então veio a lembrança. Então, olha que coisa incrível isso, né? O sistema límbico ele tem essa função de resgatar, né, essas memórias e isso aqui nos faz emocionar quando algo desse tipo acontece. É muito bacana. Então tudo é processado primeiro no sistema límbico e depois que é processado no sistema límbico ele sobe então para os lobos frontais, onde nós vamos executar, né, todas as funções cartesianas, as funções de decisão, onde a parte da razão vai funcionar. Agora, dentro do sistema límbico, existe uma peça de neurotecnologia que é uma coisa incrível, né? Então, só falando para vocês, o sistema límbico está dentro aqui do corpo caloso, tá? Vamos manter isso aqui em mente. E o que acontece? Toda vez que essa informação passa, nós temos essa pecinha de neurotecnologia chamada amígdala. Então nós temos duas amígdalas, porque se vocês se lembram, nós temos, né, na verdade, duas estruturas de corpo caloso. Então nós temos duas amígdalas, uma em cada lado. Muito bem, então as amígdalas elas são responsáveis pela detecção do perigo, né? E é como se fosse o sensor aranha. Toda vez que nós pressentimos o perigo, né, a amígdala ela nos avisa disso. Então a amígdala ela tem uma função maravilhosa, uma coisa inacreditável, uma coisa de Deus mesmo, né? E acontece que quando a gente recebe então essas informações, a amígdala ela faz uma análise daquilo, né? Tipo assim, opa, isso daí é perigo ou não, né? Porque se for perigoso, tipo, ela vai te preparar, né? Ela vai te preparar para você lutar ou fugir, né? Como tem na psicologia clássica. E essa resposta da amígdala, ela responde em forma de hormônios, os hormônios do estresse, né? O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e é assim que funciona, tá? Muito bem, quando a gente está numa situação de trabalho, né, Rodrigo, como é que isso funciona, né? Por que no meu trabalho eu fico tão tenso? Por que no meu trabalho eu fico tão irritado? Por que no meu trabalho isso? Por que no meu trabalho aquilo? Blá, blá, blá.
Bom, antes da gente entrar nesse assunto, vamos fazer então um exercício que vai explicar como é que a gente pode fazer para começar a controlar, administrar o estresse, de forma que a gente sinta menos essa pressão do trabalho e a gente consiga desenvolver muito melhor as nossas funções dentro do ambiente corporativo, ok? Ou dentro do seu trabalho, enfim. Então vamos lá, olha só. Para fazer esse exercício é muito simples. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai relaxar um pouquinho. Tá? Então, vamos relaxar e a gente vai começar a fazer esse relaxamento fazendo um exercício circular com a cabeça, bem de leve. Faça comigo aí. Isso. Vai virando a cabeça para um lado. E faça isso de forma presente, faça isso de verdade, faça isso porque faz bem para você. Agora você volta, gira para o outro lado. Ok, sinta o relaxamento. Respira também. Muito bem. Agora para trás e para frente, para baixo. Muito bem, é isso aí. Agora que a gente já fez essa primeira etapa, o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos tensionar os nossos ombros. Eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. É muito simples. E para você tensionar os seus ombros, você vai fazer o seguinte, você vai elevar os seus ombros, mais ou menos até a altura aqui da orelha, tá bom? E aí quando você chegar aqui, você vai começar a colocar mais força, de forma que você comece até tremer. Então, quando você começar a tremer, é porque você chegou no ponto do exercício, tá? Então, esse é o objetivo, que a gente vai ficar nesse tremor por mais ou menos uns 3 segundos, não mais do que isso. E a gente vai respirar fundo também, tá bom? Então, estou aqui relaxado, né? Os ombros estão soltos e tal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir. Subiu, tensionou. Começou a tremer, segura. 1, 2, 3, soltou. Ah, nossa, é muito bom isso. É muito bom, adoro esse exercício. E agora a gente vai fazer de novo, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer de novo. E subir os ombros até a altura aí, né, do comecinho da orelha e começou o tremelique. Vai tremendo. 1, 2, 3. Soltou. Muito bem, muito bem. Ah, que coisa boa. Nossa, adoro isso, gente. É muito bom. Me relaxa um monte isso. Olha só. Esse exercício, qual que é a sacada desse exercício? A função do exercício é ensinar para o nosso cérebro, ou, digamos assim, para amplificar a nossa percepção do nosso estado de relaxamento. Essa é a função, ok? Isso é que é o principal. E nós conseguimos ensinar para o nosso cérebro, então, a ler os nossos sinais de tensão, ok? E para que isso serve? Porque quando você estiver no seu trabalho ou na sua atividade e você estiver se sentindo tenso, o seu cérebro vai te avisar disso. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer esse exercício para poder relaxar. E é claro, tem vários outros exercícios, várias outras estratégias, né, que eu vou ensinar também. Mas essa é a primeira delas. Por quê? Porque nós queremos ensinar para o nosso cérebro. Isso é fortalecer o nosso cérebro, ok? Então, lembre-se disso, que isso é muito importante. Isso é uma coisa que não contam para você, né? Porque geralmente quando a gente está no trabalho e a gente está tenso, né, a gente não percebe isso. E quando você fica por um período prolongado, né, quando você fica tenso por um período prolongado de tempo, isso consome os seus recursos, vai consumir os seus recursos mentais, emocionais e físicos.
E é por isso que no final do dia você está acabado, entendeu? É por isso que você está esgotado, porque as suas forças vão sendo consumidas. E a gente não quer isso, né? Então isso é uma das coisas que não são contadas para você. Esse é um dos segredos, né? E pode parecer simples, mas olha, é algo extremamente eficaz. É muito importante nós conhecermos, né, os nossos, ou termos essa percepção mais aguçada, né, dos nossos estados de tensão, para que nós possamos ajustar a eles, ok? Porque se você está muito tenso, olha só, você pode, né, vir a desenvolver a tendência de ficar irritado, né? Então, é uma cadeia, né? Então, essa tensão, ela pode gerar uma irritação, a irritação pode gerar uma perda na sua compostura, né? Você pode alterar sua voz, ou você pode dizer algo que pode machucar alguém, enfim, né? Várias coisas podem acontecer aí. Então, a ideia é que a gente consiga monitorar, né, de uma forma muito natural os estados de tensão, para que a gente consiga equilibrar isso, a gente consiga voltar para um estado ideal. E outra coisa que eu vou falar para você, a sua postura diz muito também sobre o seu nível de estresse, né? Então, se você está curvado demais, se você está sentado numa posição, né, que depois, talvez no momento ela não venha, né, te causar nenhuma dor, mas que depois venha a causar alguma dor muscular, essa postura também ela está demonstrando, né, que você, tipo assim, está com um estresse acima do estresse que você deveria ter. Então, quando você... E é importante você perceber a sua postura também, porque no momento que você perceber o que você vai fazer, você vai se recuperar, e aí você pode usar exercícios de relaxamento ou outras formas de recuperação também, para que você consiga voltar ao trabalho, né, uma postura adequada, para você estar confortável e produzir bem. Então, é uma sucessão, né, de, digamos assim, de armadilhas, né, que a gente tem durante o nosso dia a dia, que vão consumindo, que vão drenando a nossa energia até o ponto de realmente nos levar à exaustão. Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal que está no Facebook. Olá, olá, tudo bem? Muito bom. Então, olha só, nós já passamos então por essa primeira parte, né? E o que a gente precisa fazer é realmente começar a usar essas estratégias no nosso dia, essas coisas que eles não falam pra gente, essas coisas que estão aí disponíveis, para que a gente não tenha que passar por aquilo de novo, né? Para que a gente não tenha que passar por um momento de tensão sem saber lidar com esse momento de tensão, para que a gente não venha desenvolver, por exemplo, dores de cabeça. Tem gente que até desenvolve problemas bucomaxilos, né? Porque fica com o dente travado, né? E de tanta tensão que a pessoa tá. Os ombros, né? Muito tensos, duros aqui, ó. Se você apertar, né? Como é que tá o seu ombro aí? Hein? Começa a praticar esse relaxamento que eu ensinei, você vai ver a diferença. Ok? E sem contar também, né, a região aqui da coluna, né, toda essa parte também fica muito tensa. Então é importante a gente aumentar, né, amplificar a nossa percepção sobre os nossos estados de tensão para que a gente consiga, então, ter uma ação sobre isso. E eu vou falar sobre essas coisas e muito mais, e com muito mais detalhes, na semana Menos Estresse, Mais Vida. A semana Menos Estresse, Mais Vida, ela vai acontecer na primeira semana de maio, né? E você já está convidado para ela, né? Então já anota aí, olha, putz, vai ter essa semana aqui, vai ser interessante, já fica ligado para você participar. E o objetivo de todo esse trabalho é justamente de levar, né, de revelar esses segredos para você ter uma vida muito melhor. Esse é o propósito de tudo isso. E hoje eu recebi uma mensagem que me deixou assim consternado, né? Me deixou bastante, como é que eu diria, gerou muita empatia. Uma pessoa, né, me perguntando se ela poderia estar, né, com a síndrome de burnout. E eu disse para ela, falei assim, olha, tem essas perguntas aqui, passei as perguntas para ela, falei assim, faça as perguntas para você mesmo. Eram 9 perguntas. Das 9 perguntas, somente uma
né, era negativo, todas as outras eram positivas. Então, a minha mensagem para ela foi a seguinte: procure um médico psiquiatra o mais rápido possível. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. E essa é a mensagem. Olha, não precisa chegar a esse ponto, gente. Nós temos todos os recursos. E agora, essa metodologia que veio lá de Singapura está aqui, disponível para você. Né, para você poder desenvolver essas habilidades sem você gastar, né? E de uma forma natural. Quem é que não quer as coisas naturais? Né? Ou você prefere, né, tomar o Rivotril, né, ficar tomando relaxante muscular, vai ficar gastando, né? Pode parecer que não, mas esse monte de química está entrando no seu corpo e está te fazendo mal. E a gente quer viver uma vida boa, a gente quer viver uma vida sem esses problemas. Então, a minha recomendação é continue ligado, né, porque vai ter muito mais coisa para a gente ver ao longo desse tempo. Muito bem. Então, continuando a falar aqui, nós já aprendemos que nós podemos ensinar o nosso cérebro, né, a perceber os nossos estados de tensão. E isso é extremamente importante para a gente conseguir economizar energia, para a gente economizar o estresse. Porque é isso, para que vai ficar gastando estresse à toa, ok? E olha, tem tantas armadilhas para gastar estresse, vocês não fazem ideia. Tem muitas armadilhas que não são contadas para vocês, mas que agora vocês vão ouvir todas elas. E tem uma outra coisa que é muito importante, e é um exercício também que eu vou ensinar para vocês, que é o seguinte: nós temos alguns momentos, né, que eles são mais tensos do que outros. A gente pode dizer que o estresse ele é situacional, tá? É claro que diferentes eventos, né, e diferentes ambientes, eles vão exigir um nível diferente de energia para cada um deles. Okay? Então, por exemplo, quando eu estou em casa, o meu nível, né, de ativação, meu nível de estresse, né, ele é muito diferente do meu nível de estresse quando eu estou no trabalho. Okay? Por quê? Porque o trabalho ele é naturalmente um ambiente competitivo. Né? Nós precisamos bater metas, nós precisamos atingir resultados, nós precisamos entregar projetos no prazo, nós precisamos resolver problemas de clientes, precisamos vender para os clientes, precisamos fazer avaliação de desempenho, passar por uma avaliação de desempenho. Então, o ambiente do trabalho já é um ambiente, né, que ele nos arma, né, para a gente poder ficar ali todo aquele tempo, ok? Então, essa é a real, sabe, do ambiente de trabalho. Ele é naturalmente um ambiente de pressão. A gente precisa entender isso aí. E tem gente que só de chegar perto da empresa já treme nas bases, sabe? Tipo assim, a pessoa já fica, ai meu Deus do céu, né? Tipo, preciso entrar nesse lugar, né? Tem gente que passa, olha, são milhares de pessoas que passam por isso. São milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, na revista Exame de fevereiro do ano passado, fevereiro de 2020, a matéria da capa foi o burnout. Isso é um assunto seríssimo. E nessa matéria, há algumas estatísticas que são chocantes. A primeira estatística é a seguinte, que cerca de 72% da população brasileira já teve uma sequela de estresse. Então vamos lá. Se nós temos 200 milhões de pessoas no Brasil, a gente está falando de 70%, então nós estamos falando que cerca de 140 milhões de pessoas, 140 milhões de pessoas têm alguma sequela por estresse. E a matéria vai mais adiante. Ela fala o seguinte, que desses 140 milhões de pessoas, 30% já tiveram um burnout. Ou seja, está falando que, vamos lá, 140, né, 30%, então está falando que 42 milhões de pessoas já tiveram um burnout. Gente, não é brincadeira isso. Né? O custo para a reputação, o custo para a autoimagem da pessoa, o custo emocional, o custo financeiro, né? O custo familiar, o custo para as empresas é altíssimo. Segundo essa mesma revista, são 83 bilhões de dólares, 83 bilhões de dólares por ano só no Brasil. É isso que custa
o estresse não administrado. E por que eu estou falando estresse não administrado? Porque é a definição da Organização Mundial da Saúde. O burnout é uma síndrome conceitual resultante do estresse crônico gerado no ambiente de trabalho. Estresse que não é administrado com sucesso. Agora, quem é responsável por administrar o estresse com sucesso? É a sua empresa? Quem é responsável por administrar o seu estresse com sucesso? É o seu chefe? É o seu colega? É o seu cliente? E eu caí na real quando eu li essa definição. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, putz, a culpa é minha. E o que eu passei, né? Qual foi a minha ação naquele exato momento quando eu li aquilo? Eu preciso achar formas de administrar o estresse com sucesso. E foi aí então que eu encontrei esse Instituto Americano. E trouxe isso para cá. E agora está disponível, né, para todos aqueles que queiram superar o estresse e a pressão do trabalho. Porque até então isso não existia, não tinha nada disso aqui. E a melhor notícia é assim, você não precisa ir para Singapura. Você não precisa pegar o avião e viajar, né, mais de 24 horas, contando o tempo total, vai dar umas 32 horas. Você não precisa viajar todo esse tempo para você aprender isso. E se você fizer toda essa viagem para ir até Singapura, você vai gastar mais ou menos uns 30 mil reais, no mínimo, entre hotel, avião, a taxa do treinamento e tudo mais. Você vai gastar tudo isso. Sabe? Você não precisa. E sem contar que você vai ter que falar o inglês, né? E o inglês lá não é o inglês que a gente escuta nos filmes, né, nas séries do Netflix. Não, lá é o Singlish. E só para te dar uma ideia do que é o Singlish, né? Quando você chega para uma pessoa e você pergunta para ela, né, uma frase bem simples, né, How are you? Né, como vai você? Como é que você está, né, em inglês? How are you? Né, como é que o singapuriano fala isso? Ele fala assim, ó, How are you? Ele fala desse jeito. Por que ele fala assim? Porque ele usa a mesma cadência do mandarim. Né? Então, quando você chegar lá ainda, se você, né, souber falar o idioma inglês, você ainda vai ter que ajustar o seu ouvido ao sotaque deles e ao jeito deles falar, que inclusive gramaticalmente é assim, é muito errado, né? Só quem passou por escola e teve que penar na gramática sabe o que é isso. Então, você está livre de tudo isso, né? Existe essa chance, essa oportunidade, está disponível para você. E essa aqui é apenas uma das lives, né, que a gente começou para poder divulgar, né, para poder revelar esses segredos aí, que não são contados e é algo muito estranho isso. É algo realmente muito estranho. Mas enfim, vamos continuar aqui. A gente vai para o nosso próximo exercício, para justamente ajudar em alguns momentos que são momentos mais críticos. Se de repente pode ser uma situação que você já conhece, mas ela acontece de forma inesperada. Ou então talvez seja até um evento inesperado, entendeu? Que você nunca passou por ele. Né? Aquilo que a gente chama de como que diz? Experiências que se repetem, né? Experiências inesperadas que se repetem e imprevistos, né, que acontecem. Então são as duas coisas. E o exercício que a gente vai fazer é um exercício de respiração. Tá? E vamos praticar esse exercício agora. Ó. A gente vai colocar a mão aqui, né, na altura do coração. Ok? Então coloca a sua mão aí na altura do coração, igual eu estou fazendo aqui. E a respiração que a gente vai fazer, ela é uma respiração um pouco diferente. Por quê? Porque ela é uma respiração sussurrada. Ela é uma respiração que faz um som. E nós vamos usar apenas o nariz, tanto para inspirar quanto para expirar. Ok? Então eu vou demonstrar aqui como fazer, tá? E você vai ver que é um processo natural. Você vai aprender a fazer esse som, como que eu diria, esse respirar sussurrado de uma forma muito natural. É assim, ó. Lembra do Darth Vader? Do Star Wars? Pois é, mais ou menos aquilo. Então a gente vai fazer essa respiração. Por que a gente faz essa respiração desse jeito? Olha, tem uma sacada aí que, de novo, são coisas que as pessoas não te contam, né? Que
ninguém conta. Mas a sacada é assim, quando você faz o som, né, quando você faz essa respiração sussurrada, isso te traz para o momento presente. Isso tira você de um estado mental tenso, um estado mental agitado, e traz você para um estado de relaxamento. Ok? Então, agora você vai fazer comigo. A gente vai fazer 3 respirações completas, sendo que a expiração ela vai ser mais longa do que a inspiração, tá bom? Então vamos lá, mãozinha no peito aí, ok, muito bem. Aí agora, no 3 a gente começa. 1, 2, 3. Uau! Muito bom isso. Muito bom. Para que esse exercício ele serve? Primeiro, ele vai tirar você do seu estado mental de tensão, do seu estado mental de, digamos, ataque ou defesa. E ele vai trazer você para um estado de recuperação. Ok? É isso que nós queremos. E por falar em recuperação, olha só, no domingo de Páscoa, nesse domingo agora, eu vou dar um presente para vocês, tá? Eu vou liberar uma análise online de estresse versus recuperação. Já que nós estamos falando de recuperação, vai estar liberado essa ferramenta para que você crie autoconhecimento sobre o seu estado de estresse e também o seu estado de recuperação. Porque não adianta você simplesmente avaliar o estresse. Você tem que levar também em conta o quanto você se recupera. As duas coisas, elas andam juntas. Então, por exemplo, se você tem feito teste de estresse, olha, eu te falo, isso mostra pouca coisa. Isso não mostra praticamente nada. O que importa é a combinação das duas coisas, porque nós temos tanto momentos de estresse e temos momentos de recuperação. Então, quando você fizer essa avaliação, você vai ter a consciência, você vai ter o autoconhecimento de como é que estão os seus níveis de estresse versus os seus níveis de recuperação. E isso vai te permitir você traçar uma estratégia. E depois eu vou te ensinar também como traçar essa estratégia. Então, essa ferramenta vai estar disponível no domingo de Páscoa e vai ficar disponível por uma semana. A única coisa que precisa fazer tem que entrar no site, cadastrar o e-mail, porque essa ferramenta ela é enviada por e-mail, né? Então você vai receber um link, vai clicar no link e lá vai ter o questionário que você vai responder. Então essa ferramenta vai estar liberada, né, para te ajudar a evitar o estresse crônico, tá? A gente não quer que chegue nesse ponto, ok? Essa é a ideia. Muito bem. Olha só o que a gente vai fazer agora. Primeiro vou explicar, né, o exercício. Né? Então nós fizemos esse exercício, a gente já aprendeu que esse exercício também ele fortalece a nossa mente. Por quê? Porque nos tira, né, desse estado de tensão mental, né, no estado de execução, né, de alguma coisa que é estressante, né, que demanda, né, os nossos recursos, digamos assim, tanto os recursos físicos quanto os recursos cognitivos, recursos emocionais, demanda tudo, tá? E nos ajuda então a recuperar. Então, quando você passar por uma situação, né, que tipo assim, que, por exemplo, que te faz chorar, que você sente raiva, que você se sente emocionalmente, como que eu falar, desprivilegiado, né, que alguém fez uma brincadeira que você não gostou, alguém falou algo que você não gostou, você recebeu um feedback que você não gostou da avaliação de desempenho que você fez, você não gostou da resposta que o seu funcionário te deu, né? Enfim. Então, você vai usar
essa ferramenta justamente para você sair desse estado de tensão, né, dos seus pensamentos, para você poder ser você de novo. Olha só, hein? Para você poder ser você de novo. Essa é a ideia. Para você estar no controle, para você não deixar essas emoções consumirem, gastarem o seu estresse desnecessariamente. Esse é o objetivo desse exercício. Então você já sabe, aconteceu um evento, né, que esse evento mexeu com você, né, que te tirou do seu centro, então você pode fazer esse exercício. E outra dica também é o seguinte, você vai entrar em um evento que ele exige, né, mais de você e você se sente, já está tensa antes mesmo do evento começar, você faz esse exercício também para você sair desse estado mental de tensão, ok? E isso vai te deixar mais tranquila para você participar, né, desse evento. Existem outras estratégias também para eventos futuros, ok? Mas isso vai ficar para uma outra ocasião. Muito bem, vamos continuar aqui então falando dessa ferramenta que eu acabei de ensinar para vocês. E vocês agora acabaram de aprender mais um segredo, né, que vai ajudar a reduzir os seus níveis de estresse para você não gastar estresse à toa. Né? A regra agora o que é? Economizar estresse. Né? Igual carbono, tipo assim, quanto mais, né, economizar carbono, mais a gente ajuda o ambiente. Quanto mais a gente economizar estresse, mais nós nos ajudamos. Essa é a ideia. Então, cuide de você mesmo. Né? Cuide de você mesmo. Isso que é o mais importante. E durante a minha fala aqui, eu não sei se você percebeu, mas eu citei, né, eu falei, pode ser um colaborador, né, então você pode ser um membro de uma equipe que recebeu um feedback que você não gostou, ou então pode ser um líder, né, de equipe que ouviu alguma coisa de um funcionário também que não gostou, então esse líder de equipe escutou algo do chefe também que não gostou muito e isso acabou mexendo com as emoções. Bom, todo esse programa, né, que veio de Singapura para cá, ele é um programa 360. Ele é um programa 360. E por que ele é um programa 360? Porque o objetivo desse programa, né, é criar empatia. Então, assim, o funcionário e o chefe, eles vão se conhecer, eles vão saber quais são as fontes de estresse de um e de outro. Isso vai gerar empatia e essa empatia ela vai gerar coesão de equipe. A gente vai ver mais sobre coesão depois também. Coesão de equipe é praticamente uma habilidade social. É você ajudar os outros e deles receber ajuda. E tem vários ingredientes dentro de coesão, como por exemplo, atratividade de equipe, ou seja, é o quanto, né, você colabora bem com o seu colega. Então, isso é uma habilidade a se desenvolver, gente. Né? Se você usa só o seu julgamento, né? Só a sua experiência, de onde você veio, o que você passou, a sua personalidade, olha, de novo, você está gastando estresse à toa, né? O seu ego, ele é um consumidor de estresse terrível, ele é um gastão, é como se ele fosse um motor 4.1, entendeu? Tipo, ele bebe muito, sabe? Então, se o seu cérebro está bebendo desse jeito, você precisa trocar isso, você precisa parar com isso. Né? E a forma de parar com isso, o que é? É sabendo fazer esses ajustes mentais. E para isso tem todas essas ferramentas que eu estou revelando para vocês hoje. Muito bem, olha só. Então a gente já viu que essa ferramenta vai ser 360, né? Que tem justamente esse objetivo aí de poder, tanto uma posição quanto a outra, né? Eles se entenderem melhor, né, em relação ao estresse, para criar um ambiente ainda melhor de trabalho. Ou se o ambiente não é bom, para criar um ambiente bom de trabalho, né? Porque tem ambiente que realmente, tipo assim, não é bom. O pessoal vai lá, é um negócio sofrível. Muito bem, então esse é o objetivo principal, né, de tudo isso, de levar essa ajuda tanto para os membros de equipe quanto para as lideranças e para os gestores. E por que disso? Bom, porque eu já estive em ambas as posições. Eu sei muito bem quais são os estresses de quem é membro de uma equipe e os estresses de quem é um líder gestor de pessoas. Então, eu fiz uma pesquisa muito ampla também para poder embasar toda a experiência passada que eu já tive, né? Então, tem um material muito rico que vai ser disponibilizado também e que vocês vão poder fazer uso desse material para poder
viver ainda melhor. E eu vou dar mais um oizinho aqui no Facebook, só um minutinho. Muito bem, muito bem. Bom, por fim, agora nós vamos fazer um outro exercício. Nós vamos fazer um exercício agora de concentração, que é bem legal, tá? É muito legal. Então me acompanha aí, tá? Faça junto comigo. Ó. Você vai pegar os 2 dedos e você vai colocar nessa posição aqui, tá? Vai colocar nessa posição. Aí agora o que você vai fazer? Você vai cruzar esses dedos. Cruzou os dedos? Muito bem. Agora você vai colocar aqui no nariz e fazer isso. Vou mostrar de novo os dedos. Cruzou os dedos. Ok? E agora? Você conseguiu fazer isso? Se você conseguiu fazer isso, deixa um joinha aí. Se você não conseguiu fazer isso, comenta aí, né? Se você não conseguiu fazer isso. Vamos ver aí se as pessoas conseguiram ou não. Ai, ai. Bom, qual é a ideia, né, por trás desse exercício? A ideia por trás desse exercício é você adquirir a habilidade de você ignorar informações. Porque, se você percebeu, né, esse exercício ele é, na verdade, uma ilusão. Né? Ele foi desenhado, né, para que as pessoas elas se percam nos detalhes e daí elas não consigam, então, executar o exercício, né, de uma forma rápida, né, de uma forma simples. Então, isso quer dizer o seguinte, que aí já vai uma outra estratégia, e essa já é uma outra, né, uma outra estratégia que não é falada para você e que ajuda também a reduzir o seu nível de estresse. Então, eu acredito fortemente que a habilidade de ignorar informações, ela vai ser tão importante quanto a habilidade de focar. Porque nós vivemos na era da informação. Mas convenhamos, tem muita coisa por aí. Mas será que tudo é útil? Então, esse exercício é um exercício para ensinar justamente a ignorar algumas informações e focar naquilo que realmente importa. Ok? Então, quando eu faço esse exercício, né, e faço isso aqui, tipo, as pessoas elas se perdem em alguns detalhes. E primeiro, elas assumem, né, que elas precisam simplesmente seguir e fazer. Mas, na verdade, há algo por trás daquilo. Isso nos ensina também que nem sempre, né, a gente tem que seguir, né, piamente, né, alguma coisa. A gente precisa olhar mais a fundo aquilo, a gente precisa analisar aquilo com mais informações, analisar aquilo com mais detalhe, enfim. Então, essa é a função desse exercício. Bom, está chegando o fim dessa live e eu quero só ressaltar aqui 2 coisas. Primeiro, agradecer a você pela participação. Segundo, dizer que você nasceu com todos os recursos. Não saber usar esses recursos é um desperdício. Então, quando nós não conhecemos uma coisa, realmente fica difícil de dominarmos essa coisa. E todo conhecimento necessário para você dominar, né, o seu cérebro, as suas habilidades mentais, vai ser ensinado daqui para frente. E você pode acompanhar isso comigo. E eu vou ficar muito feliz de compartilhar isso com você. Para quê? Para que você tenha menos estresse no trabalho, para que você não venha passar pelo burnout, mas não só para isso, mas para que você consiga muito mais qualidade de vida no seu trabalho. Porque se você tem qualidade de vida no seu trabalho, você vai ter também qualidade de vida na sua casa, no seu tempo livre. É o que todo mundo quer, né? Tipo, poxa, imagina, você chega em casa e você não precisa pensar em trabalho? Hã? Como assim, né? Você não precisa pensar na reunião da semana que vem? Você não precisa pensar no que você tem que fazer amanhã? Né? Você pode assistir a sua série favorita, você pode curtir sua família, namorado, namorada, enfim. Você pode curtir tudo isso sem precisar passar por esse estresse. Então, essa é a ideia de todo esse trabalho que está sendo feito. Então, as ferramentas vão estar disponíveis para você. Domingo de Páscoa, você vai receber o link para você poder fazer, vai estar disponível na bio aqui do Instagram. Então, você pode chamar os seus amigos também para fazer esse teste.
Olha só, ajude seus amigos também a perceberem, né, a saberem, a terem esse autoconhecimento de como estão os níveis de estresse e os níveis de recuperação deles, para que eles possam ter mais saúde. Então isso tudo vai estar disponível para vocês. E lembrando que na primeira semana de maio vai ter a semana Menos Estresse, Mais Vida, para você viver tudo o que você pode viver. Muitas informações vindo aí, mas muito conteúdo mesmo, tá? Para compartilhar e coisas que você vai praticar no seu dia a dia. Então, ó, hoje o relaxamento, né? O tremidinha, a respiração e ignorar as informações que não são necessárias, ok? Isso vai reduzir os seus níveis de estresse. Eu te agradeço, meu nome é Rodrigo Messias e eu estou aqui para ensinar fortalecimento mental para que você tenha uma vida com menos estresse e com mais vida. Um abraço e até a próxima live.